Então, a primeira coisa que a gente pensa, Cássia, na realidade, a gente pode começar por vários pontos, tá? A primeira coisa que eu prefiro e eu aconselho os meus alunos é a gente pensar na análise do texto, tá? E quando a gente vai pensar na análise do texto, por exemplo, nessa música, a gente vai. Eu aconselho que você leia esse texto ou fale ele de cor, se você souber, como se estivesse recitando isso na frente das pessoas, tá? Então, por exemplo, nós falamos em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Depois repete em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. E depois a gente vai continuar, tá? Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. E repete de novo: Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. E aí depois o refrão: Para te adorar, ó Rei dos reis, foi Foi que eu que eu nasci, nasci, ó ó Rei Rei Jesus. Jesus. Meu Meu prazer prazer é é te te louvar louvar. Meu prazer é estar nos nos átrios átrios do do Senhor. Senhor. Meu Meu prazer prazer é viver na casa de Deus, onde onde flui o flui o amor. amor. É isso aí, tá? Então, a gente primeiro fazer uma leitura assim do texto e pensar o que que esse texto está querendo dizer, entende? E aí eu queria que vocês me dissessem o que que vocês acham aí, pode escrever para mim, o que que vocês acham que esse texto dessa música, toda essa poesia aí, o que que ela está querendo dizer? O que que é a intenção geral dessa música? A intenção às vezes tem uma intenção diferente na estrofe, uma intenção diferente lá no refrão, né? E nessa música, o que vocês acham? Cássio, o que que tu acha? O que que essa letra quer dizer, assim, pra ti? O que que tu entende dessa letra, assim? Ela está demonstrando o nosso objetivo no momento do louvor, né? Para que nós viemos aqui? Para adorar. Foi para isso que eu nasci, para isso que eu tô aqui, para isso que Deus me chamou. Ela fala desse objetivo no momento do louvor, de adorar a Deus. Isso, exatamente. E num modo geral, ela é uma música. Isso é importante a gente ter consciência. É uma música que a gente está se dirigindo a quem? As pessoas que estão ali no público, assistindo aos nossos irmãos ali na igreja, ou nós estamos nos dirigindo a Deus A nessa Deus. letra aí? A Deus. A Deus. Então, isso são coisas que a gente precisa perguntar na hora que a gente lê o texto e fazer essa análise, tá? Até porque a maneira que você vai se expressar diante do público é diferente quando você está cantando uma música que você está direcionando tudo que você está falando para Deus, é um jeito. Quando você está cantando uma música que você está falando com as pessoas, entregando uma mensagem para as pessoas, é outro jeito, tá? Por exemplo, assim, ó, nessa música, o foco dela principal é falar com Deus, né? E o foco dela também a questão da adoração, é totalmente adoração, né? Isso. Início ao fim, adorando a Deus. Então, é, eu penso que é importante a gente, nesse tipo de louvor, nós olharmos um pouco acima das pessoas, tá? Eu não vou dizer que é proibido olhar para as pessoas na hora que estiver cantando o hino de adoração, de maneira nenhuma, porque isso não pode ser uma coisa estática, né? Uma coisa robótica que tu vai fazer exatamente como o maestro falou e não pode fazer uma coisa nada diferente. Não, mas via de regra, eu aconselho que quando a gente vai cantar esse tipo de louvor, o nosso olhar seja um pouquinho acima das pessoas, como se a gente estivesse enxergando, e a gente pode enxergar pela fé, Deus lá ao fundo do templo, sabe? Recebendo lá a nossa adoração, entronizado, recebendo a nossa adoração, a adoração que nós estamos fazendo para Ele naquele momento, certo? Porque como a nossa mensagem não é para as pessoas, fica um pouco fora do padrão, assim, eu ficar olhando, tipo assim, por exemplo, eu tô cantando para Deus, eu tô olhando para Cássia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Fica esquisito, né? Porque parece que eu tô falando para ela, te adoramos, né? E na realidade eu tô cantando para Deus isso. Então, são alguns questionamentos que a gente tem que começar a fazer para tornar a nossa interpretação o mais autêntica, o mais interessante possível. Tá? São coisas que às vezes a gente nem pensa, e quando a gente começa a estudar canto, estudar técnica vocal, a gente começa a entender isso. Essa questão essa música é totalmente adoração. Então a gente olha acima das pessoas, se a gente tiver com os olhos fechados. Em algum momento da música a gente pode fechar os olhos, em outros momentos a gente pode abrir os olhos,
não aconselho que você fique todo o tempo da música, mesmo que seja de adoração. Ah, mas eu estou falando com Deus, então eu fico todo o tempo de olho fechado. É, eu não aconselho porque você está diante de uma plateia, né? Na frente de vários irmãos. Então não fica tão interessante ficar todo o tempo de olhos fechados, tá? E o seu semblante, o teu semblante, o teu corpo, toda a tua expressão facial deve estar transmitindo também isso que você está fazendo. Sabe? O que tem na letra da música deve ser transmitido para as pessoas também com a sua expressão facial e com a sua expressão corporal. Isso é uma das primeiras coisas que eu pergunto sobre a questão da análise do texto, porque dependendo do texto, a gente pode cantar mais sorrindo, com um semblante mais alegre. Dependendo do texto que a gente está cantando, a gente pode estar cantando com um semblante mais de contrição, né? Um semblante mais de uma pessoa que está contrita, que está quebrantada. É, e isso pode variar, né? Uma pessoa que está, dependendo da frase que você está cantando, tu vai olhar com um olhar com muito mais firmeza, dependendo do que você está falando para as pessoas. Então, isso tudo, o semblante, a expressão facial, né? Ela deve acompanhar isso, tá? Então, isso a gente tem que ir construindo e vocês têm que ir pensando nisso. A melhor forma de fazer isso, de construir isso, as duas melhores formas que eu vejo a primeira é cantando na frente do espelho, cantar na frente do espelho e se analisar, ver o que você está fazendo ali, se está batendo com aquilo que está na música, tá? Na letra da música. E outro jeito que é legal, muito importante também, é filmar com o celular ali, deixar o celular filmando e depois se avaliar, se autoavaliar, tá? Faz uma filmagem cantando, depois pega um papel ali, uma caneta e faz uma autoavaliação. Ah, eu acho que isso aqui eu podia fazer assim, isso aqui eu podia melhorar, entende? E aí constrói a tua interpretação para quando chegar na frente das pessoas para cantar, sabe, ser muito mais interessante. As pessoas vão começar a notar essa diferença na vida de vocês, se vocês não faziam isso até agora e começarem a fazer, tá? Uma dica muito importante, assim, tem que cuidar para a gente não surpreender demais as pessoas também, tá? Porque às vezes, por exemplo, tá numa congregação ali, num grupo de pessoas que está acostumada a te ver cantar, e de uma hora para outra tu chega e faz uma coisa muito exagerada, isso pode causar um efeito não muito agradável, assim, pode se tornar uma coisa um pouco cômica, né? Então, eu acho, como professor, eu acho importante te falar que é bom ir gradativamente progredindo nisso, até para não causar nenhum, sabe, um espanto nas pessoas que já conhecem, né? Um espanto que pode soar alguma coisa meio cômica e procura sentir assim essa atuação do Espírito Santo, sabe? E sentir naquele momento o que Deus está te impulsionando a fazer também, porque isso faz toda a diferença, tá? Porque às vezes eu penso em fazer tantas coisas, quando eu chego lá na hora de cantar, eu sinto algo especial da parte de Deus para eu fazer algo diferente. E se eu tentar fazer o que eu tinha ensaiado e não fizer o que Deus me impulsionou naquele momento, é muito inferior, sabe? Aquilo que Deus nos impulsiona assim no momento é algo realmente que deve ser feito, né? E tem horas que a gente realmente tem que, quando a gente sente isso, tem que seguir essa orientação porque ela vem de Deus, né? Vamos então aqui, gente, agora pensando um pouquinho na análise das linhas melódicas das músicas junto com a letra, tá? A gente construindo mais algumas coisas.